Olá aos irmãos do Grupo Espírita Sebastião. Com alegria estamos retornando para falarmos do Evangelho. Hoje vamos falar do capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Aqueles que são mansos, aqueles que conseguem trazer em si a serenidade, a calma e a tranquilidade para lidar com todas as situações do cotidiano, da vida. E ele vai fazer nesse capítulo do Evangelho uma abordagem falando da violência, das injúrias, das ofensas e da cólera. Todo esse comportamento contrário à lei divina. E em contraponto, ele vem dizer como ser brando e pacífico. E aí ele nos fala da afabilidade, da doçura, da paciência, da obediência e da resignação, quer dizer, é uma construção. Ou seja, todas essas virtudes elas estão interligadas. Mas como trabalhar em mim diante de vários cenários que se apresentam na vida minha e de todos, do ser humano, para que eu não me permita ser uma pessoa que ofenda, para que eu não me permita que eu seja uma pessoa violenta, para que eu não me permita ser uma pessoa que deixe que o meu orgulho me domine e não aceite uma sugestão do outro, a maneira de pensar do outro, e eu fico contrariada, fico encolerizada, porque acho que aquela maneira de eu pensar, aquela maneira de eu agir, aquela maneira de eu ver o mundo é que é a correta. E quando eu falo não permitir ser violenta, a gente vê a violência aí nas redes sociais, em todas as mídias, em que as pessoas se agridem, se ofendem, são intolerantes, porque o outro não pensa da mesma maneira que você. Porque o outro busca um caminho e você busca outro. Isso se chama respeito à individualidade do próximo. Quando Jesus falou, ama o próximo como a si mesmo, da mesma maneira que nós queremos ser respeitados, nós devemos respeitar o outro e não mover dentro de nós sentimentos esses que só vão prejudicar, em primeiro lugar, a nós próprios e ao outro, porque há várias maneiras de agredir, de ofender, através de palavras, através de gestos, através até de um olhar, fisicamente. São vários tipos de agressões, até pelo pensamento. Então ele mostra que nada disso faz bem, nem a mim, nem ao próximo, seja ele na convivência familiar, seja ele no âmbito profissional, da sociedade, aonde eu estiver. Porque ele vai afetando todo o meu interior, a minha saúde, mesmo que eu não perceba, mas está afetando, porque eu estou agredindo a mim mesmo.
Porque todo o mal que eu faço ao próximo, diz o Evangelho, nós estamos fazendo para nós mesmos. E aí vem a pergunta: como anda a terra do meu coração? Será que eu visualizo todo esse tipo de agressão, violência que o mundo nos mostra, mas será que é só no outro? Como eu me porto diante de determinadas circunstâncias? Como eu me sinto? Porque essa é a melhor maneira, segundo Santo Agostinho, em O Livro dos Espíritos, na questão 919, de eu me conhecer. Como eu trabalho essa terra do meu coração, que são meus sentimentos, que são as minhas emoções. Mas diante de toda essa violência que nós observamos no dia a dia, no mundo, tantas injustiças, como eu devo me portar? Porque aquilo me traz uma indignação, sim, indignação por você ver tanta injustiça, tanta violência, tanta dor, tanta miséria, a gente se indigna, sim, mas que essa indignação, porque já temos um outro olhar, ela se transforme, tá, em compaixão, diz o Evangelho. Ele diz que devemos transformar em perdão, em orar por aqueles que ainda estão na ignorância. E não deixar que essas situações possam tomar conta do nosso coração. E aí ele diz assim: então, como que eu posso fazer? Como que eu posso me fortalecer diante de tantas situações, dessas que nós estamos falando, de tantas outras que todos nós vivenciamos no nosso dia a dia? Dentro do lar, que é onde o exercício da brandura, da mansuetude, da docilidade começa, é dentro do lar. E depois nos expandimos para outros setores da nossa vida, da sociedade. Aí vamos trabalhar essas virtudes, que elas estão latentes em nós, que elas estão e precisam serem motivadas. Elas precisam que eu tenha, que nós tenhamos uma vontade através do esforço diário, porque tudo é um exercício diário, porque nós ainda somos imperfeitos, porém estamos nesse trabalho íntimo para nos tornarmos melhores e não nos permitimos vencer pelo panorama que o mundo nos apresenta. Então, vem Jesus e diz: sede brandos. Mas como trabalhar essa brandura? Como ser pacífico? Aí ele começa dizendo assim: estimula a paciência. Essa paciência que é um trabalho que, segundo Joana de Ângeles, realizamos em nós para chegarmos à paz, primeiro interior, porque nós falamos muito que queremos a paz do mundo, que a fraternidade se estabeleça entre as nações, entre os homens, para que assim a felicidade reine. Mas para tudo isso, precisamos internalizar dentro de cada um de nós. Precisamos construir essa paz interior. Então, começamos com a paciência.
Paciência em entender o erro do outro, em aceitar e em compreender as limitações, o estágio que o outro se apresenta. Paciência para entender o momento que cada um de nós passa na sua vida, em família, no trabalho, na sociedade, em aonde estiver. São tantos desafios que a vida nos traz para que possamos exercitar o quê? Exercitar tudo aquilo que temos em nós. A paciência, em primeiro lugar. Estamos aqui começando, porque estamos falando dela é da paciência. Estimulá-la através do quê? Dessas provas, das nossas provas diárias, para darmos o nosso testemunho. Então, essa paciência que vai trabalhar essa paz dentro de mim, eu tenho que compreender, entender, para melhor auxiliar. A paciência de saber ouvir, de saber esperar que tudo tem o seu tempo. E o que o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. E de respeitar o outro. Então vamos trabalhando essa virtude dentro de mim, é passo a passo, mas uma está entrelaçada à outra. Primeiro eu vou trabalhar a paciência, agora eu vou ser afável, ou seja, eu vou ser afetuosa e vou ser uma pessoa dócil. Não, tudo está interligado. Porque as virtudes estão em nós, porque conforme vamos conquistando uma, a outra vai se seguindo. É um trabalho realizado diariamente. E aí eu trago assim, como ser dócil, como ser amável, na maneira, mais uma vez, uma maneira de falar, de olhar. Essa amabilidade, doçura é com todos aqueles que nos cercam. E seja a situação que se apresentar, de não julgar, de tocar o outro para que ele se sinta sensibilizado com as nossas palavras, com o nosso afeto. E não se sinta magoado, desvalorizado, criticado. Então, a afabilidade, a doçura, essa é a maneira como nós nos comportamos. São atitudes que vão envolver o outro. E à medida que eu estou exercitando essas atitudes, que são essas virtudes, para envolver o outro, ela está cada vez mais se fortalecendo dentro de mim, para que eu me torne uma pessoa melhor, ou seja, uma pessoa mais branda, mais mansa e pacífica. Mas aí ele fala também da obediência. Ele fala que a obediência é o consentimento da razão. Mas não é aquela obediência que eu tenho que obedecer e pronto. Aquela obediência que ela é passiva. Não, a obediência é uma virtude ativa. Essa obediência, que é o consentimento da razão, por que eu estou obedecendo? Ao que eu estou obedecendo? São as atitudes que vão me levar a vivenciar as leis divinas. Então, essa obediência são a essas leis, são a esses ensinamentos que Jesus nos trouxe. É toda a moral do Cristo.
Então, eu sou obediente, porque usando a minha razão, eu já entendi que o melhor caminho e o melhor roteiro para chegar à felicidade é seguir o Evangelho. E eu preciso alicerçar, mais uma vez, tudo aquilo que eu sei, que está no intelecto, no conhecimento, dentro de mim e transformá-lo em vivência. Eu tenho que vivenciar, eu tenho que exemplificar. Então, é essa obediência que o Evangelho faz. Obedecer às leis divinas, porque aí eu estarei ajudando e auxiliando ao próximo e a mim mesmo, e, consequentemente, a transformar esse mundo num mundo melhor. Quando eu lembro que Jesus falou que o reino de Deus está dentro de nós. Então, essa construção, ela é interior. Então, por isso que devemos ser obedientes. Mas ele fala assim, a obediência e a resignação. E a resignação é o consentimento do coração. Quando a gente fala de coração, estamos falando de sentimento, de emoções. Para você se resignar, você tem que compreender a situação que se passa na sua vida, aceitar as provações, compreender que a dor, ela é um lenitivo. Mas a dor é um lenitivo, sim, muitas das vezes para despertar a cada um de nós nas nossas necessidades maiores. Então, entender a dor como uma lição que chega, que bate à nossa porta para que possamos aprender alguma coisa, para nos despertar. Se resignar com as provações que estamos ou que venhamos a vivenciar, porque entendemos que Deus é justo, que Ele nos dá uma oportunidade, que nós estamos aqui retornando para um grande aprendizado. E que temos a lei da causa e efeito. Somos detentores do livre-arbítrio, fazemos as nossas escolhas e somos responsáveis por tudo que acontece em nossa vida, em minha vida. Então, cada um de nós é responsável. Mas o que eu fiz agora? Agora pode ser que eu, avaliando a minha vida, que bom, né? Que hoje eu sou uma pessoa melhor do que eu fui ontem. Mas esse ontem é de uma vida pretérita, não é o ontem de há 5 a 10 anos atrás, que eu também me tornei uma pessoa melhor. Mas tem aquele ontem do pretérito. E que eu estou buscando, através do esforço, de me tornar essa pessoa melhor. E para isso, eu tenho que me resignar. A resignação, ela é a aceitação. Eu me resigno, eu aceito porque eu compreendo e eu entrego. Entrego a quem? A Deus. Porque Ele sabe o que é o melhor. Tudo aquilo que estamos vivenciando, porque nada é o acaso, é para o nosso crescimento moral e espiritual. Então, me resignar com a situação que eu estou vivenciando no momento. Porque tudo tem essa razão de ser. E sempre será para melhor. As lições que tiramos de todos os momentos difíceis, sejam dos conflitos familiares, sejam de situações dolorosas, sejam de perdas de entes queridos, sejam esses momentos que nós, enquanto humanidade terrena, estamos vivenciando, são aprendizados. E se tivermos esse olhar
E aí ela está vinculada a esta virtude, que é da resignação, que também não é a passiva, porque, eu tenho que aceitar tudo. Não, é entender, compreender, entregar, mas sempre uma resignação ativa, porque estamos em movimento. Eu entrego, aceito, mas eu continuo a realizar. Eu não paro para me lamentar, para me rebelar, para me revoltar, para dizer, meu Deus, por que isso? Não. A resignação é esse consentimento do coração. Ou seja, eu vou trabalhar os sentimentos mais nobres que eu tenho. Porque na própria oração que Jesus nos ensinou, ele diz: Senhor, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, seja feita a tua vontade. E compreendendo tudo isso que se passa ao nosso redor, nós nos tornamos pessoas mais serenas, mais amáveis, mais calmas. E com isso trazemos o equilíbrio emocional, o equilíbrio físico, o equilíbrio espiritual, o equilíbrio mental. É todo um conjunto, porque nos sentimos harmonizados. Lógico que no nosso dia a dia vamos lidar com situações das mais diversas. E temos momentos que vamos nos entristecer, que vamos nos estressar, mas nós vamos trabalhar. Olha só, é trabalhar para que eu não me violente. Para que esse sentimento que Jesus, vem nos falar, felizes são aqueles que são brandos e pacíficos. Ou seja, é um trabalho constante. Nós estamos em aperfeiçoamento. É esse trabalho interior de construção do homem de bem. Então, nós podemos cair amanhã, errar amanhã, mas vamos e nos levantamos, porque nós sabemos o que nós estamos querendo, o que estamos buscando. Jesus, quando ele se encontrava em momentos, sempre ao final do dia, de conversação com os seus discípulos, ele trouxe uma mensagem depois que os discípulos conversaram exatamente sobre essas bem-aventuranças. Ele falava assim o seguinte, que todos vós vejais, dando uma mensagem para os próprios discípulos, que todos vós possam ver, que todos vós sejais bem-aventurados por tudo o que fizerdes e em tudo que viverdes. Olha só o que Jesus disse. E estejam firmes na vigilância. Vigiai e orai, para que todos desfrutem a vida com sabedoria e amor. Essa é a mensagem que Jesus deixou para todos nós. Quando ele falava para os discípulos, ele falava para toda a humanidade. Ele falava para todos nós que estamos buscando esse crescimento, essa melhoria, entender o mundo, entender a nossa própria vida, o porquê que eu estou aqui, o que eu tenho a realizar, aprender a conviver com aqueles que nos são mais caros, que são os nossos familiares. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo mais próximo, o próximo mais distante, como a si mesmo. Então, a brandura, a mansuetude, a serenidade, a tranquilidade, a calma começa em nós. Essa construção é dentro de nós para que possamos contagiar o outro e melhor
auxiliar. Portanto, desfrutemos a vida com sabedoria e amor, orando e vigiando sempre. Essa vigilância é aquela interna, é aquela do conhece-te a ti mesmo, é aquela que Santo Agostinho nos trouxe. Ao final de cada dia, passai tudo aquilo que vivenciaste, para que possais se conhecer melhor e assim buscando esta bem-aventurança que Jesus nos trouxe, a brandura e a docilidade de coração, de ação. Que Jesus possa abençoar a todos nós. Muito obrigada a todos.